E é isso aí, pessoal. Depois de praticamente 5 anos com esse equipamento, que é um ar de janela Spring Mideia, só que esse é o mecânico, tá? Ele não é o digital. Tem ele versão digital também, mas o meu específico é mecânico. Para quem viu assim, quase 5 anos atrás, 4 anos e alguns meses, eu fiz o vídeo de review. Agora tem que falar, né, se o equipamento é bom ou não é. Então, só que a gente tem que usar para falar se é bom ou não é. Não tem jeito, a gente precisa usar, precisa passar um tempo, vivenciar aquilo para poder dar uma opinião. Apesar de eu ter uma oficina de refrigeração, né, da parte de climatização, trabalho com reparo de ar-condicionados mesmo, mas a gente precisa vivenciar. Por quê? Esse equipamento, para mim, no momento, precisava ser desse modelo por causa lá do buraco que já estava pronto. Para colocar, eu precisava de uma coisa rápida, né? Mais fácil. Então eu já comprei esse daqui para colocar no lugar. Eu já era acostumado com os splits inverter, então uma diferença grande que eu senti no começo foi ruído. Mas com o tempo eu entendi o porquê que algumas pessoas falavam, não, que esse barulho é até bom para determinadas ocasiões, eu consegui entender por quê. O barulho do equipamento ele acaba abafando algumas coisas externas. Por exemplo, às vezes você quer dormir, tem algum barulho de uma festa rolando um pouco mais longe, tem carro passando, às vezes criança brincando, então ele dá uma abafada e você não percebe tanto, que acaba sendo aqueles sons que acabam incomodando, né? Esse aqui, como é uma frequência basicamente única, aí você acaba acostumando com esse tipo de ruído. Para quem não me conhece, me chamo Michel Mick aqui do canal Geração Inverter. Se você não for inscrito, já aproveita, já se inscreve no vídeo para não esquecer. E se o vídeo lhe for útil, você gostar, depois não esquece de dar aquele joinha. E depois desses 5 anos, praticamente, eu volto aqui para poder mostrar o equipamento, também o estado dele que ele está, porque na verdade ele funcionou 3 anos e alguns meses direto, todos os dias, sem parar. Não foi feito nenhuma manutenção, nenhuma higienização, porque esse equipamento ele não podia parar. Só era feita a limpeza aqui do painel e do filtro, né? Tanto que dos últimos meses que ficou funcionando, eu deixei o filtro, né? Acho que uns 60 dias mais ou menos, e eu não fiz a limpeza porque a minha intenção era tirar e depois gravar o vídeo de fazendo a higienização dele. Mas vamos olhar por dentro dele para ver como é que ele ficou, lembrando que eu sou do litoral, tá? Do litoral de São Paulo, do Guarujá. O equipamento não estava tão perto da praia, estava ali em torno de uns 300 metros mais ou menos, mas não era de frente. Tinha-se barreiras, tinha vegetação então e outras casas, né? Então não chegava até onde eu estava. Mas vamos olhar aqui que eu já deixei meio pré-desmontado, a gente vê o estado dele. Bom, só para relembrar, esse equipamento ele foi usado mesmo, foi todos os dias, tá? Não era 24 horas por dia, era durante as noites, mas ele foi ligado todos os dias, verão, inverno, então não teve nem um dia praticamente sem funcionamento. Se foi um fim de semana ou outro, porque aí tem que viajar, descansar um pouquinho, né? Mas o equipamento ficou funcionando por um bom tempo. E esse aqui é o estado do equipamento, tá? Vou começar aqui, que esse aqui é a parte externa, que fica basicamente no tempo, apesar de uma caixa cobrindo, tá? Mas mesmo assim, ele já começa a ter aqui alguns sinais de ferrugem, que é normal para equipamento do litoral interior, a gente não vê isso, né? E aqui, essas aletinhas aqui são as primeiras coisas a enferrujar, mas em si, de restante, tá bem inteiro, tá? Não tem aqui nada podre o suficiente para dizer que tem que passar aí uma pintura, restaurar alguma coisa assim. A serpentina aqui da evaporadora, ela já tem algumas sujidades aqui grudadas, mas é pelo uso mesmo, normal. Por isso que a gente vai fazer higienização, mas nada tão grotesco. Por quê? Porque a gente limpava o filtro periodicamente, tá? Você limpando o filtro, isso aqui demora um pouquinho mais para sujar, mas isso é o que você normalmente vê, né? Aqui dentro a gente tem um rotor já com um pouquinho sujo, né? Que aqui é onde começa a ter aqueles cheirinhos de mofo, bactéria, então é por isso que tem que ser retirado para lavagem, né? O isopor em si, a parte de isolamento térmico, bom, não aparece tão sujo aqui, mas aqui, essa parte, é onde o negócio começa a pegar. Por quê?
Toda a água que é produzida aqui de condensação da serpentina da evaporadora, ela corre por dentro e ela sai aqui, tá? Essa bandeja aqui é de ferro, então é aí onde tem que tomar cuidado. Por quê? Essa bandeja, ela enche de água, aqui passa um tubo, tá? Que é um tubo que vem lá do compressor, aí vem quente aqui para ajudar a secar essa água. E também, isso aqui pode apodrecer com o tempo, tá? Aqui a gente já tem marcas de corrosão, né? No ventilador, no motor aqui, porque a carcaça é de alumínio, mas nada demais, um pouquinho no eixo. Mas ali dentro, tá? A gente já vê aqui, ó, isso daqui é óxido, é tipo um farelo que começa a sair da serpentina. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro, não consigo. Mas aquilo ali é basicamente alumínio oxidado começando. Aquilo ali faz esfarelar a serpentina se não é tratado, não é feito a limpeza, higienização. É por isso que o equipamento tem que passar por uma higienização, né, uma lavagem ali completa para você ter uma durabilidade maior. Compressor um pouquinho enferrujado, não muito. Aqui os canos normais, não tem assim um negócio tão absurdo de ferrugem. E aqui na lateral, aí a gente consegue ver aqui um pouquinho, tá, oxidado no fundo da serpentina, que também é normal. Ali, ó, o cobre fica verdinho, normalmente é ali onde fura, né? Um pouquinho de ferrugem no pé do compressor, que nós vamos ter que tratar, porque isso daqui, com o tempo, começa a descamar, e aí pode perder, fura, né, o compressor e não tem o que fazer. Mas em si, por esse tempo de uso, por estar no litoral, não tá ruim não. Já vi equipamentos que ficam bem piores e numa situação em que não tá tão longe, desculpa, não está tão perto da praia. Por fora, você olhando aqui, ó, como é que tá inteiro. O problema é ali, né? Por dentro. Bom, dessa forma deu para ver que o equipamento ele não tá ruim, ele tá funcionando, tá normal. Eu só não liguei ele porque depois ele vai para a área já da manutenção para poder fazer uma lavagem completa, higienização, e vou mostrar o vídeo, tá? Fazendo isso nesse equipamento aqui para dar aquela geral, deixar ele bonitinho de novo, né? E para quem tem dúvida, pode comprar esse equipamento tranquilo, tá? Dificilmente você vai ter problema. Algumas reclamações que tem aí que a gente vê pela internet, às vezes é barulho de hélice pegando, é porque na verdade ele é um equipamento que ele é meio mole. E quando o buraco, ele não, onde vai o equipamento, ele não está muito bem ajustado, ele fica torto, meio torcido, a hélice atrás ela fica pegando na lateral de plástico onde faz barulho. Na verdade, isso não é um problema do equipamento em si, mas sim ali é a parte do alinhamento do equipamento, mas dificilmente você vai ter problema nesse tipo de ar-condicionado, porque ele é muito simples, é muito fácil trabalhar com ele, né? Hoje, cada vez menos a gente tem esses equipamentos, são poucas as marcas que tem no mercado, poucos modelos também, mas se está precisando de um, porque eu sei que tem muito prédio que não pode nem instalar split, porque síndico não deixa, porque é fachada, isso, aquilo, então você pode comprar esse aqui. Eu sempre indico, tá, mesmo para quartos menores de 10.000 BTUs. Por quê? Porque durante o inverno, praticamente ninguém liga, eu só acho que um dos poucos que ligam. Mas no verão é onde o bicho pega. Por quê? Porque você pode perceber, ali entre primavera e outono o equipamento até desliga por temperatura, porque o clima está mais ameno. Só que quando chega o verãozão, bate aquele noroeste, no caso da minha região, né, que a gente chama de noroeste, aquele vento quente, abafado, que fica o dia inteiro, as estruturas ficam tudo quente, o 7.500 ele vai penar, muitas vezes não vai chegar na temperatura que você quer, então por isso que eu indico passar para um 10.000 BTU se você tiver condições para comprar, porque você trabalha com equipamento mais aliviado, tá? E ele é mais silencioso do que seu maior concorrente ali, que é o Consul, porque eu tive oportunidade de ver os dois equipamentos, né? E de dormir em ambientes onde tá os dois equipamentos, o Consul é bem mais barulhento. E aí, agora acho que você não tem dúvida, você pode ver o estado dele, como que ele está, e aí acho que fica mais fácil para você decidir se você vai adquirir um equipamento desse ou não. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.